Bom dia, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelos nossos canais nas redes sociais, YouTube e Spotify, Palavras de Redenção. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo, e o nosso programa Ecoando Nossa Fé, na qual nós fazemos uma catequese a partir da doutrina da Igreja, inspirado em algum texto da Sagrada Escritura. Neste domingo celebramos o 23º domingo do tempo comum. Temos como primeira leitura Isaías capítulo 35, versículo de 4 a 7. Esse texto é uma profecia do primeiro Isaías, aquele Isaías que está antes do exílio da Babilônia, no qual ele promete que nos tempos messiânicos os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos também. O coxo andará, a língua dos mudos se desatará e haverá uma transformação de toda a realidade. Era a expectativa do povo de Israel acerca do tempo messiânico, do tempo no qual Deus reinaria sobre toda a humanidade. O que esse texto nos diz? Uma palavra de ânimo e uma palavra de esperança. Criai ânimo, não tenhais medo, diz o profeta. Vivemos um tempo de pandemia, um tempo de muitas dificuldades e problemas. Então, que esta palavra possa tocar o nosso coração, pois Deus está ao nosso lado, nos dizendo constantemente: criai ânimo, não tenhais medo. Que esta possa ser a inspiração para a nossa oração neste domingo, a partir da primeira leitura. Depois, o Salmo 145, que é um salmo no qual o fiel orante louve e bendiz a Deus porque ele pratica obras de misericórdia. Deus ampara todos os socialmente vulneráveis naquele tempo. Cegos, caídos, oprimidos, cativos, famintos, estrangeiros, viúvas, órfãos. Ou seja, Deus é aquele que mais pratica as obras de misericórdia e cuida com muito amor e carinho de seu povo. Depois, a segunda leitura, carta de Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Tiago escreve para a sua igreja, dizendo que esta igreja não deve fazer acepção de pessoas, discriminação entre as pessoas, ou seja, tratar bem um rico e tratar mal um pobre. No final do texto ainda se diz: escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Herdeiros do reino. Essa carta é plenamente atual, pois nos chama a atenção acerca da desigualdade social existente, infelizmente, na sociedade e, infelizmente, chama a atenção também para o tratamento distinto que pode haver, repito, infelizmente, nas nossas comunidades cristãs entre ricos e pobres. Como veremos no Ecoando a Nossa Fé, faz parte da doutrina social da Igreja o desejo da superação de toda desigualdade social. Por fim, o Evangelho, Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37, Jesus cura um surdo-mudo. Jesus cura um surdo-mudo, pede o silêncio da multidão, mas entretanto a multidão depois anuncia que ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir os mudos falar. Porque a insistência na cura da surdez e da mudez? Ora, vale a pena recordar que no tempo de Jesus, no século I, a imensa maioria das pessoas eram analfabetas. As pessoas não sabiam ler e escrever, em sua grande maioria. Então elas aprendiam de ouvido. Então, sobretudo em termos de religião, se a Torá, a palavra de Deus, entrava no coração da pessoa pelo ouvido. Então, um surdo não tinha condição de escutar a palavra de Deus. Então, por isso, Jesus cura o surdo para que escute a Torá, para que escute a palavra, bem como também solta, destrava a língua dele para que ele possa proclamar e exercer a profecia. O que esse texto nos diz? Diz que nós precisamos ser tocados em nossos ouvidos para verdadeiramente escutar a palavra de Deus e ter a nossa língua destravada para exercermos a profecia de anunciar e testemunhar a palavra a todos quanto dela precisarem. Que nós possamos pedir ao Senhor nesse domingo esta graça, a graça de verdadeiramente escutar e proclamar a sua santa palavra. Mas, além disso, nós queremos ecoar a nossa fé
e a partir desse 23º domingo do tempo comum, a partir sobretudo da segunda leitura, que é a carta de Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 5, nós queremos meditar o que diz o compêndio da doutrina social da Igreja, dos números 80 a 83, em primeiro lugar, onde você encontra o compêndio da doutrina social da Igreja? Você encontrará o compêndio da doutrina social da Igreja justamente no site do Vaticano. Basta você dar um Google, colocado compêndio da doutrina social, que você vai encontrar esse texto belíssimo, escrito pelo Pontifício Conselho de Promoção Humana, que é um órgão do Vaticano, que expressa a doutrina do Vaticano em termos de sociedade. E nos números 80 a 83, se diz bem claro, se trata da igualdade e dignidade de todas as pessoas. Todas as pessoas são iguais e Deus não faz distinção de pessoas, porque todos são criados à sua imagem e semelhança. Também se afirma que no rosto de cada ser humano resplandece algo da glória de Deus. Então, por isso, esta dignidade, a dignidade de cada homem, de cada mulher diante de Deus, é o fundamento da dignidade do homem perante outros homens. E por isso, essa dignidade acontece independentemente de raça, nação, sexo, origem, cultura e classe. E chama a atenção, sobretudo o número 145, quando o compêndio afirma: somente o reconhecimento da dignidade humana pode tornar possível o crescimento comum e pessoal de todos. Para favorecer um semelhante crescimento é necessário, em particular, apoiar os últimos, ou seja, os mais pobres, os mais vulneráveis. Então, quando a Igreja tem um discurso de promoção daqueles que são mais pobres, isso faz parte da doutrina cristã. Muito embora hoje alguns fanáticos políticos e religiosos dentro da Igreja, quando escutam um discurso em defesa dos pobres, consideram isso como esquerdismo, comunismo, socialismo ou teologia da libertação, de linha marxista, quando na verdade isso é doutrina cristã. Quem pensa dessa forma desconhece aquilo que pensa a Igreja em termos de sociedade. Está aqui, número 145. É necessário, em particular, apoiar os últimos, assegurar efetivamente condições de igual oportunidade entre homem e mulher, então a superação da discriminação de gênero, e garantir uma objetiva igualdade entre as diversas classes sociais perante a lei. Porque a gente sabe que, no mundo real, quem é rico tem justiça, quem é pobre não tem. Né? A justiça só acontece de fato para quem paga. Né? E, veja só, e ainda no terceiro parágrafo do número 145, o compêndio vai afirmar: a uma igualdade no reconhecimento da dignidade de cada homem e de cada povo deve corresponder a consciência de que a dignidade humana poderá ser salvaguardada e promovida somente de forma comunitária. Então, não existe dignidade humana salvaguardada para poucos. Ou é de todos, de forma comunitária, ou não é para ninguém. Então, somente pela ação concorde dos homens e dos povos sinceramente interessados no bem de todos os outros é que se pode alcançar uma autêntica fraternidade universal. Lembrando que esse tema da fraternidade universal é um tema muito caro do Papa Francisco, que escreveu toda uma carta encíclica acerca deste tema, Fratelli Tutti. Ao contrário, a permanência de condições de gravíssima disparidade e desigualdade empobrece a todos. Olha essa afirmação do compêndio. A permanência de condições de gravíssima disparidade e desigualdade empobrece a todos. Então peçamos ao Senhor neste domingo a graça de efetivamente trabalharmos na sociedade para suplantar e superar toda espécie de desigualdade social que afeta e empobrece toda a comunidade humana. Para isso, rezemos. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Pirité e a você, querido internauta, que nos acompanha pelas nossas redes sociais, os canais Palavras de Redenção,
tanto no YouTube quanto no Spotify. Que você que nos acompanha pela internet, que você possa sempre estar inscrito, inscrever-se no canal, ativar os sininhos para sempre estar atento às novas postagens dos nossos canais. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe.